Paz do Senhor para todos vocês. Amém. Aqui é o pensador, né, o cristão pensador. Eu, eu gosto de dizer para as pessoas sempre: seja um pensador, seja um pensador, seja um pensador. Vamos aprender hoje sobre um assunto delicado. Todo assunto da Bíblia é delicado, mas esse é tremendo, né? Sobre a oração em línguas. Amém? Aos olhos de Deus. Eu sempre ensino para as pessoas: vocês têm que ser um pensador, uma pensadora, um irmão pensador, uma irmã pensadora. Tem que pensar. O mundo segue o cosmo hoje, como Jesus disse, não deve seguir o cosmo. A igreja está seguindo o cosmo hoje, infelizmente. Pastores estão seguindo o cosmo hoje. No momento que o homem coloca a ciência, né? Coloca a medicina, coloca a teologia em si, o mesmo coloca o raciocínio lógico, quando coloca essas coisas acima de Deus, acima do que a palavra de Deus diz, ele está colocando acima de Deus. E a gente não deve seguir o cosmo, não devemos seguir o mundo. Infelizmente, nos tempos de hoje, nesse momento, né, as pessoas, a igreja tem se prostrado para as situações que estão acontecendo, tem se dobrado. Mas eu creio que tem alguns milhares aí que estão ao redor do mundo, que são pensadores, que são cristãos verdadeiros, cristãos que pensam, por isso existe, pensa, usam a inteligência evangélica, usam a inteligência de Cristo para guiar a sua própria vida, para ajudar a vida de outras pessoas. E esses daí, que existe aí, esses irmãos pensadores, eles querem te ajudar, eu sou um deles. Eu estou aqui para te ajudar a entender um pouco a palavra de Deus, o que é normativo, o que é descritivo, né? O que é para seguir, o que dizer, o que é para seguir hoje e o que não é para seguir, né? A Bíblia fala de não estou aqui para explicar hoje, mas eu só vou, né? A Bíblia fala de um assunto, de um rei que foi até uma médium, né? Uma bruxa, consultar os mortos. Não é porque está na Bíblia que eu devo seguir, mas está lá escrito, quer dizer que vou seguir? Não. Lá está descrevendo uma situação. O que é normativo? O que Deus espera do homem, requer do homem, quer do homem. Isso é normativo. Então fica muito difícil, né, separar isso. E nós vamos entender algo normativo vindo de Deus hoje, né? Vamos quebrar com esse ensinamento hoje, que se estuda. Vamos estar destruindo a teologia errada, né? Você pastor, você ministro, que está me ouvindo aí, que ensina a tua ovelha a não orar em línguas, né? A língua que Deus criou, com um propósito, claro, que fala que ele pode estar orando a língua do diabo, né? Em vez de incentivar ele a seguir algo de Deus, né? Você está incentivando ele a não crescer em Deus, né? Claro que tenha o equilíbrio de como fazer isso. Eu não vou explicar hoje esse equilíbrio em si totalmente, eu não vou estudar Coríntios 14 em si, eu só vou falar sobre oração em língua. É propósito de Deus? Claro que é. Ou não é, né? É propósito. Nem quero falar se é propósito, se é certo ou não, não. Eu já estou afirmando que é certo. Mas eu vou provar primeiro aqui. Vou provar algo que a teologia errada dela. E o exagero dela também hoje em dia, modernamente falando, tem um exagero da oração em línguas que está muito errado, né? O crente, por exemplo, um exagero é ele só ora em língua, não faz mais nada. Não ora mais normal, não medita na palavra, só ora em língua. Está errado, crente. Mas vamos entender um pouco. Vamos lá. 1 Coríntios 14. Vamos ver primeiramente como uma linhagem teológica diz que essa língua aqui está falando de outros idiomas e não da língua, ou seja, de língua estrangeira como inglês, o português do Brasil, o português de Portugal, né? O italiano, o francês, né? O espanhol. Eles falam que é isso, alguma linhagem teológica ensina isso para os crentes, né? Tadinho dos crentes. E as outras linhagens falam que não é bom falar porque o diabo também fala e pode falar. Tudo interrompendo, atrapalhando o crescimento cristão.
Esses pastores, não sei como que Deus vai tratar eles depois, mas não quero estar na pele deles, né? Vamos lá. 1 Coríntios 14, verso 2 diz: Porque quem fala em uma língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Ou no idioma, né? Ele está falando de um idioma sobrenatural aqui. Está na cara. Não é outros idiomas, não é o inglês, não é o japonês, porque ele fala, pois quem fala em uma língua não fala a homens, então já começa aí, não é a linguagem humana. No próprio original diz assim, não é a linguagem humana, mas a Deus. Né? De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistério, ninguém, numa raça humana, ninguém aqui, tanto no original quanto no português, dá para entender. Não tem ser humano que entende. Só lá na Bíblia fala quem recebe interpretação, né? Então, que Deus, o cara ora para ter interpretação, só assim, mas ninguém entende. Aqui está dizendo. Em espírito fala mistério, em espírito fala tesouros escondidos. Né? Mistérios aqui, tesouros escondidos em Deus. Então, interessante. Já quebra essa linhagem teológica, está falando de outro idioma. Não está, gente. Está bem claro aqui. Vamos parar de ser ignorante. Vamos parar de querer, é que as pessoas gostam de pegar o caminho sempre mais fácil. O caminho mais fácil, logicamente, o caminho mais fácil, lógico, porque às vezes o caminho simples, né? Um caminho, uma atitude simples tua, evita tantos males e é simples e é fácil demais fazer. Só que o caminho mais fácil não é a simplicidade em si. O caminho mais fácil é o caminho mais lógico, mais confortável para a mente que ouve, para a pessoa que está me ouvindo, ou para a pessoa que segue essa ideia errada, que não podemos falar em língua, que falar é de outro idioma. Não é de outro idioma. De outro idioma que eu digo, japonês, inglês, não está falando disso. Ele está falando aqui de orar, está falando de uma língua sobrenatural, uma linguagem que só Deus entende. Está entendendo? Ele fala mistérios. Está entendendo? Ele fala mistérios. Ele não consegue, homem nenhum consegue entender. Ele coloca 2 vezes aqui que o homem não entende. Pois quem fala em uma língua não fala homens. Aí. Coloca aqui que o homem não está falando para homem. Não é outro idioma, mas a Deus. É só para Deus. De fato, ninguém o entende. Não há ser humano que entende. Em espírito fala mistérios. Ninguém aqui que está falando de ser humano, tá? Então, começa aí. Então, quebrando essa teologia errada, né, das pessoas, existe uma língua espiritual. Existe uma língua sobrenatural que Deus deu ao homem como propósito, né? E qual o propósito de Deus ter criado essa língua? No 4 nós vemos um pouco. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, a si mesmo se edifica o que dome, ou seja, ele constrói uma casa de tijolo sobre tijolo. Está entendendo? Primeiro nós vimos que ele fala mistérios de Deus. Esses mistérios ele fala. Aí de repente nós vemos aqui que ele diz o quê? Essa língua, ela constrói, ela edifica a tua vida espiritual. Ele se edifica, porque aqui é a conduta espiritual do cristão, estou falando da vida espiritual do cristão. Ele se edifica. Judas diz que a fé cresce nisso. Né? A fé é edificada nisso, ela cresce nisso. Né? Então, interessante nós entendermos a Bíblia hoje. Né? Então, preste muita atenção. Até agora nós entendemos então que essa língua sobrenatural, quem está falando ela, usando ela, está crescendo espiritualmente, construindo uma casa. Amém? E como que é o nome dessa oração? Sabia que Paulo deu um nome? Né? Por isso que Judas usa o mesmo nome. Né? Se você pega lá o Efésios, né? 6,18, você vê Paulo usando de novo, né? Ele falando para as pessoas, né? Sobre o assunto. Ele diz assim no livro de Efésios 6,18, ore no Espírito em todas as ocasiões. Ou seja, o que você estiver fazendo, vá orando no Espírito, vá orando em línguas. Ah não, oração no Espírito, vou quebrar de novo esse negócio, essa teologia errada, gente. Eu vou quebrar com a mente de Deus. Não é minha força, é o poder de Deus. Que teologia errada do caramba.
As pessoas ensinam errado. Quando eu oro no Espírito, é quando eu estou em contato com Deus, estou orando isso. Não, gente. O nome da oração no Espírito. Não é porque eu estou andar no Espírito, toda a minha oração quando eu estou andando no Espírito, eu estou andando no Espírito, é oração comunhão com Deus, independente. Agora, andar no Espírito é uma coisa, orar no Espírito é outra. É um nome dado na igreja primitiva para quem ora em língua. Agora eu vou falar que mostrar para vocês na Bíblia que Paulo deu um nome, ou seja, Deus deu para ele um nome da oração em línguas. Ela tem um nome. Ela recebeu oração no Espírito. Lá no 1 Coríntios 14, né, você pode seguir lá para o verso 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. A gente está falando na igreja. Quando estiver na igreja, se for falar em língua, ora para interpretar. Se não, fala consigo mesmo, né, ou na sua casa. Consigo mesmo quer dizer baixinho, né, tá, etc. Agora 14, Coríntios 14, 1 Coríntios 14, 14, verso 14. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica o quê? Infrutífera. Você viu só a separação. Ele separou o espiritual aqui, né, da mente nossa, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei no espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei no espírito, mas também cantarei com entendimento. Você viu só? Orando no espírito. Orarei, ele deu um nome, oração no espírito. Cantar no espírito, em línguas, cantar em línguas. Orar no espírito é orar em língua, gente. Tá? Aqui está falando. Cantar com entendimento é com entendimento, todo mundo entende. Orar com entendimento, todo mundo entende, inclusive você. É a Bíblia que está dizendo. Está entendendo? É a Bíblia que está dizendo. Então, que farei então? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, quando você vê na Bíblia o resto, ore no Espírito, ore com o Espírito, ou no Espírito, mesma coisa. É isso, é oração em língua. Amém? É oração em língua. Então, até agora nós entendemos que a oração em língua foi criada com o propósito de dar crescimento espiritual para você. Crescimento espiritual. Até agora entendemos que ela tem um nome, que é a oração no Espírito. Até agora entendemos que nós podemos orar em línguas, no Espírito, mas também podemos cantar em línguas. Ou podemos orar no entendimento e cantar no entendimento. Aprendemos que quando eu oro em língua, o meu entendimento fica infrutífero. O meu espírito é fortalecido. Então, você deve entender isso. Mas você viu só. O que farei então na minha vida? Eu orarei no Espírito, mas também orarei com entendimento. Então, ele deu um nome para oração no Espírito, mas ele deu alguma ênfase aqui. Orarei com entendimento também, o que muito crente deixa. Os oradores de língua hoje param de duas coisas, eles não fazem, muitos deles. Muitos que seguem a oração em língua hoje, que é tremendo. Dá até dó de muito crente, porque eu vejo o final. No final eles ficam crentes, assim, um grupo, né? Fica muito soberbo, se achando melhor que os outros, e não buscam entendimento na palavra. Não meditam na palavra e não fazem intercessões, que é uma obrigação moral, como orar em língua é uma obrigação moral, ou seja, é uma obrigação do cristão, que deve ser feito todos os dias, a oração de intercessão pela nação, pelo país, pela igreja, pelas pessoas também tem que ser feita. As pessoas parecem que ensinam por aí, parece, mas não ensinam, que se você ora em língua, você precisa orar nenhuma oração. Não é isso que a Bíblia fala não, gente. Então não exagera também. Você pode orar no Espírito, mas você deve orar também com entendimento. Você deve orar com entendimento. Se você vê Paulo falando aqui, você vê ele falando, ora em todas as circunstâncias, o que dá a entender que a oração no Espírito se deve orar até mais. Tá? Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Esteja atento e persevere na oração por todos os santos. Aqui já é com entendimento. Ele faz uma parte da oração em espírito, oração no espírito, depois ele manda orar com entendimento.
Se você olhar na Bíblia, falam deixa de interceder, interceder pela nação, interceder por isso, orar por aquilo. Então, oração, oração, oração. E a palavra oração lá, ela está dizendo separar-se, orar por algum propósito, uma pessoa. Tem as palavras na frente da oração, que é tipo de pedido que você vai fazer para o pessoa. É tudo entendimento. Coisa que os que seguem hoje a doutrina da oração em língua nas igrejas, eles estão esquecendo. Os pastores esquecendo de ensinar isso, as pessoas não estão seguindo. Imagina você cheio do poder e esse poder, munição para contra o inimigo, você não usa. Você é edificado para isso. Você é fortalecido, teu espírito absorve o poder de Deus na oração em língua para você soltar contra o diabo, para você arrebentar as trevas. Mas você não vai arrebentar orando em língua em si. Você só faz isso como? Intercedendo. Pode ser que venha um clamor espiritual, uma intercessão em línguas. Pode surgir, né? Pode acontecer por um propósito, tal, etc. Mas isso é para quem tem um ministério, um chamado maior, tal, etc. Nessa área. É diferente. Agora, aqui está falando de edificação mesmo, né? Então, se você vai orar, está orando em língua todo dia, separa um horário e tal, mas você não intercede pelo país. Tudo bem que você está no começo agora, você ora para você por alguns meses. Mas depois começa a interceder. Estenda teu reino, Deus, sobre o Brasil, sobre o governo federal, estadual. Estou falando do Brasil, né? Porque eu estou no Brasil. Sobre o governo estadual, federal, municipal. Estenda teu reino, salva essa nação, Senhor. Esse momento mesmo nós estamos passando aí, né? 2021 aí. Nós estamos, então, Senhor, salva essa nação. Muda a legislação dessa nação, muda o sistema, Senhor, traga um avivamento nas igrejas, um avivamento de santidade, de poder, de unção, uma demonstração de poder de libertação do pecado, de crescimento espiritual, uma demonstração do poder de cura. Traga um avivamento, Senhor Deus, e sobretudo de salvação, onde transforma o caráter realmente do cristão. Então, se você gastar um tempinho, que seja 2 minutos, a 5 minutos, 7 minutos, 20 minutos por dia de intercessão, você está cumprindo a sua obrigação moral. Começa com pouco, eu quis dizer. Começa com 2 minutos, vai para 4 minutos, marca um horarinho. Separa, quando você separa em língua aí, separa um horarinho. Por quê? Porque deve orar. Porque um erro dos cristãos que oram em língua, um dos erros, é não interceder. Você tem que interceder. Você tem que interceder. Eu digo a você que um dia você vai chegar lá na frente, você ficar orando em língua, daqui 15 anos você vai chegar lá na frente, daqui 10 anos, fala, pô, Deus vai te revelar profundamente, ó, na Bíblia, se você estiver lendo. Você tinha que interceder. Puxa vida. Se você pegar e abraçar essa causa agora, você não precisa ser interrompido lá na frente, levar um puxão de orelha. Amém? Agora, antes de continuar explicando, que eu vou falar a segunda parte, que é a meditação na palavra, que os que oram em língua não gostam de meditar na palavra, é outro erro. Só ora em língua, gosta de ler a Bíblia. Mas primeiro, deixa eu voltar. Então, você aprendeu, né? Que se você ora em língua, você tem que interceder também. Claro, você vai orar muito mais em língua. Começa com 20 minutos, depois vai para 40 minutos, assim por diante. Mas cada 7 dias você cresce. Com esses 7, na nossa igreja tem uma maneira de ensinar. Começa com 20 minutos por 7 dias ou 40 dias. Aí depende do trabalho da pessoa. Depois que ela faz 40 dias, né? De 7 dias, 40 dias ela faz. Coloca aí 40 dias. 20 minutos por dia, depois ela, no outro 40 dias ela dobra. 40 minutos depois, ela acrescenta mais 20, cada vez mais 20 minutos. Até onde Deus trazer uma revelação no coração dela, entender quantas horas ela precisa por dia de oração em língua para o crescimento dela. Mas sempre eu ensino, você não pode fazer nada quando estiver orando. Você pode fazer as coisas orando, eu digo, mas você não pode fazer nada quando estiver orando. É diferente do que Paulo falou aqui. Paulo estava falando para essa situação. Faz as coisas orando, né? Então, o que você tiver, faça as coisas orando, né? Vai no barbeiro, fica orando consigo mesmo, sai na rua, fica orando em línguas e tal. Então, só que, quando é o momento de oração, a palavra, a própria oração é separar-se. Nem que esse negócio de psicologia, separa-se no intelecto, no seu quartinho da mente, lá e fica, não vem com essa conversinha fiada. O negócio é o seguinte, que temos que ter respeito por Deus. Temos que ter um momento de oração, um momento de crescimento, de meditação na palavra. Então separa um dia para meditar na palavra, um horário para oração. Naquilo você não faz nada, só ora em línguas, faça tua intercessão, medita na palavra, que eu vou falar da meditação na palavra daqui a pouco.
E aquele horário com Deus. Aí você pode sair de lá. Do momento que você saiu daquele momento, você pode então orar, fazendo as coisas. Está dirigindo, ora, faz tudo que você estiver fazendo, pode orar. Você entendeu o respeito que nós devemos ter por Deus? Hoje está muito banalizado isso. O camarada, já que a mente fica infrutífera, ele bagunça tudo na mente dele, não separa para Deus. Nem para meditação, nem para nada faz. Está uma bagunça, nem para intercessão. Então tem que ter um momento só você e Deus. Porque a própria palavra oração é assim. Quer ver o exemplo? Quer ver o exemplo? É porque o problema do ser humano eu creio, você crê o problema, meu. O que a Bíblia mostra. Olha para a vida de Jesus, meu. Ele se separava para orar. Não para ficar em Facebook, WhatsApp, orando em línguas. Ele se separava para ficar orando. Tá entendendo? Falando com Deus. Ele se separava dos apóstolos para orar. Então não vem com conversinha fiada. Não vem com tentando incrementar a tua mente na palavra de Deus que vai ficar suja a Bíblia. Vai infectar com cólera a Bíblia para você. Porque assim que é o evangelho hoje. Por que Deus não opera na vida do crente hoje? Porque ele tem o seu pensamento acrescentar na Bíblia, a maneira dele ver. Ele contamina a Bíblia com a merda, com cocô. Contamina a Bíblia ao ponto dela fazer mal para ele, até mesmo na leitura. Por quê? No segmento do evangelho. Porque está com a mente dele, a verdade misturada com a mentira, está meia verdade. Está entendendo? Aí quando você tem problema para mostrar para os outros que é cristão, você mostra a verdade que a Bíblia tem. Mas e a tua mentira? O que é a tua mentira? O que quer dizer? A tua maneira de pensar. Você tem que entender uma coisa, a tua maneira de pensar é um problema. E a primeira coisa que eu aprendi como cristão na minha vida foi algo interessante, muito tremendo, muito poderoso, né? Então eu vou ler até para você. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Então, se não usa o teu 1 Coríntios 3, né, 18, né? 1 Coríntios 3, 18. Então, um problema do cristão hoje é isso, um dos problemas, né? Ele interpretar a Bíblia aos olhos dele. Por isso que eu digo, o pensador, ele interpreta a vida, a Bíblia, o pensador interpreta tudo aos olhos de quem está escrevendo a história. Quando ele pensa sobre a seca do diabo, ele vê através dos olhos do diabo, como é que o diabo vê. Quando ele pensa no ser humano, ele vê como é que o ser humano vê. Quando ele pensa em Deus, ele vê como é que Deus, ele busca entender como é que Deus vê. Amém? Então se esvazia da tua... eu creio assim, você já viu, né? Já viu crente falando? Eu gosto de crente falar isso. Eles falam, mas eu creio assim, eu acho bonito. Eu falei, então, irmão, nesse momento a tua própria consciência está te mostrando, te falando que você está errado. Porque você está dizendo que a tua verdade para você é essa. Eu creio na Bíblia. Eu creio que a palavra de Deus diz. Eu não creio assim. Você entendeu a diferença? Eu creio na Bíblia. Eu não tenho, eu penso assim. Eu não penso assim. Eu creio na Bíblia. Eu sigo a verdade. Então, é assim que você deve fazer. Então, você tem que entender a Bíblia como ela é. Amém? Então, não venha falar que Jesus Cristo, sobre oração, que oração... Não coloca regra de oração que não existe na Bíblia. A Bíblia explica bem que orar tem que separar-se. Você deve estar em comunhão com Deus. E que você deve, depois da comunhão plenamente só Deus, só um sacrifício vivo, agradável a Deus, porque se apresentar, Romanos 12, verso 1, aquele momento de comunhão com Deus, você leva a presença de Deus, você pode levar essa presença, Deus permite que você ore, está entendendo? Com Ele fazendo as coisas, para que o poder dele se manifeste mais e mais. Amém? Vamos entender isso. Não é à toa que Adão, eu costumo ensinar na igreja, que Adão, certa vez, você estudando a vida de Adão e de Eva com Deus, todo dia Deus vinha falar com eles. Todo dia. Tinha um momento que eles ficavam o dia inteiro vivendo a vida dele, que Deus criou para eles. Mas eles podiam falar com Deus lá. Podiam conversar. Mas tinha um momento que era só eles e Deus. Na viração do dia. Isso é importante. Isso é uma revelação profunda da palavra de Deus. Que tem que haver um momento.
Se você vê os apóstolos chegando, lá em Atos dos Apóstolos, você estudar, você vai ver que eles chegavam em lugares e falavam, estou procurando um lugar para quê? Para orar. Está entendendo? Quer dizer que se funcionasse a oração em língua constante, fazendo as coisas, não precisava procurar um lugar para orar, meu. Então era um momento de oração, de súplica, um momento só para Deus que ele estava buscando. Que ele sabia que isso era importante. E na intercessão. A intercessão, ela libera o poder de Deus. É como aperta, né, aquele botãozinho para explodir a dinamite, né, o dínamo de Deus, né, do poder de Deus, vai ser a intercessão. A oração em língua, ela segura o poder do Espírito. Vamos dizer para você entender. Ela é a própria dinamite de Deus. Mas eu tenho que lançar essa dinamite no lugar certo. Amém? Então por isso é importante interceder. Agora, eu vou num assunto importantíssimo que você não pode, que era tão importante que quando você estuda a história, eu estudando a história da igreja primitiva, eu me deparei com algo tremendo. As pessoas não sabiam ler na época. Então eles tinham um costume que já era dado no Velho Testamento, que era uma pessoa ler a Bíblia todos os dias para eles. Eles tinham que ir no templo, no caso da igreja primitiva, era importante você estudar, né? Está na arqueologia isso. Quando você estuda o costume da igreja primitiva, você vai ver lá que quando eles abriam culto numa casa, eles já levantavam uma pessoa que sabiam ler, buscavam até converter ele para manter. Enquanto não convertesse uma pessoa que sabia ler, eles não saíam daquele lugar. E aí essa pessoa ficava fazendo leitura chamada leitura diária, né? Você vê lá em Timóteo, em outras partes lá na Bíblia. Então a leitura diária, que era uma leitura do Velho Testamento para o povo, ou da mesa das cartas. Então, que era feito todo dia. Todo dia havia essa leitura diária. As pessoas que pudessem ir tinham os horários. Alguns faziam 3 horários a leitura diária. De manhã, à tarde e à noite. E as pessoas iam para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela mantém consciente o cristão das coisas de Deus. Primeira coisa, da existência de Deus. E a fé, ela nasce por ouvir a palavra. Está entendendo? Ela nasce em você, ela cresce em você. Você vai ouvindo, vai entendendo. E esses mistérios de Deus que vem tudo para o teu espírito, né? Que está dentro de você, que quando você ora em língua, esses mistérios que a Bíblia falou lá, eles são revelados mediante a meditação da palavra. É como se você orasse em língua, se preparasse, e o que acontece? O processo de Romanos 12, verso 2. Aquela parte de você é capacitado, né, você mudando a tua maneira de pensar, como que você muda lendo a Bíblia. Aí você é capacitado a receber o Evangelho, você é capacitado para receber o poder de Deus. Vamos ler um pouquinho para você entender uma coisa muito tremenda de Romanos 12, que as pessoas não dão. Ó, ele fala sobre a comunhão com Deus, roga os irmãos, pela misericórdia de Deus, Romanos 12, 1, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Estou falando de comunhão com Deus, que é passar tempo na presença de Deus. Não se amolde ao padrão deste mundo, não siga o sistema desse mundo, como hoje a igreja está seguindo, né? Tudo que a mídia fala, o sistema fala, a ciência fala, é verdade, é verdade. O que Deus fala, estão nem aí. Mas transforme-se, metamorfose aqui, a palavra grega. Seja transformar, uma metamorfose. Pela renovar, qual a condição? Renovar sua mente, a sua maneira de pensar. Quando você renova a sua maneira de pensar, vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu paro aqui, sejam capazes. A oração em língua te torna capaz de receber essa renovação da mente de maneira tremenda. Mas você tem que buscar renovar a mente lendo a Bíblia. Separando o momento com Deus. Então, quando você ora em língua e você lê a Bíblia, o que acontece? A medita, separa um momento para meditar, nem que seja 4 capítulos por dia da Bíblia. 2 do Velho, 2 do Novo. Ah, o Velho não é importante. Como não, gente? A igreja primitiva lia o Velho Testamento. Jesus pregava o Velho Testamento. Está entendendo? O Novo Testamento é muito mais importante. Só que, por exemplo, se você estudar Paulo, se você estudar Pedro, estudar os apóstolos, toda a Bíblia nossa escrita no Novo Testamento é baseada no Velho. É o que Deus revelou para eles no Velho. Eles trouxeram para o Novo, usando até mesmo os versículos, explanando, explicando os versículos. Todinho o Novo Testamento é escrito explicando os versículos, praticamente, fora os evangelhos. Também até os evangelhos, cumprindo as profecias, né?
Então não desfaça do Velho Testamento. Se você ora em língua, você vai encontrar tudo isso que eu estou dizendo. Amém? A Bíblia que Jesus lia, né? Philip Anselm, eu acho que escreveu. A Bíblia que Jesus lia, qual era? O Velho Testamento, gente. Então não despreza ele não. Amém? Não despreza. Porque lá está a revelação de Cristo nele também. Lá está a revelação de Cristo do passado, fala de Cristo do futuro. E hoje nós vivemos uma revelação de Cristo do passado. Amém? Do que ele fez há 2000 anos atrás, trazendo para o presente. E lá dizia de Cristo que viria no Velho Testamento no futuro. E eles tinham que trazer presente. Então o importante é o presente. Quero que você entenda isso. Trazer o ensinamento dele, a ideia, o pensamento, né? Vamos ser pensadores, né? Pensamento de Cristo, né? Para o presente, hoje. Lá de 2000 anos, a sua morte, o poder da sua ressurreição para nossas vidas hoje. Então, quando você separa um tempo para meditar na Bíblia, separa um momento para meditar na Bíblia, aquele momento que Adão separar para Deus vir falar com ele. É o momento que Deus vai estar falando com você. E você vai estar, quanto mais você ora em língua, Deus vê a tua capacidade. Ele pode te trazer, então, de acordo com a tua capacidade, uma renovação, uma revelação da palavra de Deus. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. São 5 níveis que a Bíblia mostra. Outro dia a gente vê isso. Eu não estou usando uma linguagem figurada, não. Estou falando a verdade aqui. São 5 tipos de revelação que Deus traz, a palavra de Deus traz para a pessoa. Então, o nível 1, nível 2, nível 3, vai trazendo para você a revelação da palavra de Deus. O que realmente ela diz. O que realmente está escrito nela. Como está escrito, você vai entender perfeitamente. Vai ver que muita coisa na vida das pessoas está errada, até mesmo na tua vida. E você vai entender que a Bíblia não é só um livro espiritual para ser colocado no céu, mas é um livro espiritual para trazer para a tua vida no dia a dia. Amém? No dia a dia. Isso é tremendo, gente. Isso é poderoso, isso é perfeito. Acaba a culpa, acaba medo, acaba fraqueza, acaba tudo, gente. Quando Cristo começa a se mover na tua vida, é tremendo, é vivo. O Evangelho é vivo. Obrigado, Jesus, Espírito Santo. Te amo, Espírito Santo. Querido amigo, é poderoso. O Espírito de Deus é tremendo. Te amo, Espírito Santo. Te amo. Oh, Deus. Deixa eu pregar, Senhor. Então vamos lá. Me inspira, me dá força. É que veio algo novo para mim, como de uma revelação, né? Aí eu... Tremendo, Jesus. Mas vamos lá. Então, a gente entendeu agora que é importante a oração em língua. Imagina que a oração em língua, ela traz então os mistérios de Deus. E conforme você lê a Bíblia, esse mistério de Deus está envolvido com a Bíblia. Então eles ficam guardados em você. Enquanto você não lê a Bíblia, ou ouvir mesmo a Bíblia, hoje é fácil ler a Bíblia, né? Até orando em língua dá para ouvir o tempo todo, né? Eu gosto de fazer isso, eu coloco lá e fico ouvindo, né? Eu gosto de meditar normal e depois eu gosto de manter a Bíblia lá e ficar ouvindo a palavra. Então é tão tremendo, né? Porque hoje usamos a tecnologia para o nosso crescimento espiritual. Isso é formidável, tremendo, tremendo, tremendo demais. E entenda, eu sei que você que é crente maturo, você que é crente inicial, está no início da carreira aí cristã, da caminhada, melhor dizendo, gosto de ficar lendo livros. Eu li muito livro. Eu li muito, milhares de livros já li. E eu descobri uma coisa, gente. Que sempre eu li de alguns livros, dizia, um dia alguns livros dizia, mas um dia eu parei de ler tantos livros, comecei a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia e os livros. E você quer que eu diga para você a verdade? Eu gostava mais dos livros no começo. Enquanto os livros são mais fascinantes que a Bíblia para você, você está muito seco espiritualmente. Desculpa dizer. Ninguém tem coragem de falar isso para você, né? Nem tua consciência, né? Você não gosta que ninguém saiba disso, né? Tem crente que chega e fala, esse livro aqui é tremendo! E a Bíblia está em cima da TV dele, guardado no guarda-roupa e não é tremendo. Ou no celular dele, embutido. Ou seja, até para o celular dá para ler o smartphone, né? O iPhone e tal. Então, e ele não lê a Bíblia. Outros livros são poderosos, menos a Bíblia.
para você ver que ele não pensa assim da Bíblia. Por quê? Aí que está o negócio. A falta de comunhão com a Bíblia. Passar tempo lendo. E hoje eu digo para você, a palavra de Deus é maior do que todos, é o livro dos livros. Amém? Eu sei que esses livros são fontes, né, dessa mesma palavra. Veio dela, mas não se compara com a palavra de Deus. Então, se você não consegue ter prazer na leitura da Bíblia, ou quando você senta, começa a ler, começa a causar um desconforto, é a tua célula, a genética do pecado na tua carne, né? Aquela luta de carne e espírito que o apóstolo Paulo fala em Gálatas. Tem crente que fala hoje que a genética do pecado não está em nós, não atua no nosso corpo. Não exagera não, crente, não exagera, porque está escrito lá que os crentes lá de Gálatas, mesmo outros cristãos naquela região, os crentes de algumas cartas lá de Colossenses, Filipenses, de Efésios, estavam tudo andando muito na carne e Paulo estava metendo o braço neles para andar no espírito. Quer dizer, não vem falar que você está no espírito que você não comete pecado, tá? Que você está no mundo espiritual, quer dizer. Não no espírito. Andar no espírito você não comete pecado. Eu digo no cristianismo. Ah, está em Cristo, você não anda mais no pecado. Claro que pode andar. Não vem com exagero, não. Prova para mim na Bíblia. Não tem como provar, porque a Bíblia já está bem clara nisso. Então ia estar escrito assim, ó gente, para de pecar isso, para de fazer isso. Até o cara que amigou com a madraça lá, né, em Coríntios foi salvo, mas ele tá amigado, ele é cristão, amigou, porra, e ficou lá, Paulo deu uma paulada, mandou Paulo dar uma paulada nele. Então, não exagera, não vão ser fanáticos, gente. Isso que eu falo, as pessoas colocam o pensamento delas. Elas querem o pensamento dela. Para com isso, porra. Qual é o pensamento de Deus? Vamos ver os olhos de Deus. Amém? Então vamos lá. Então, continuando. Então, é importante você tirar esses teus pensamentos e você entender que tirar teus pensamentos da Bíblia, teus pensamentos do entendimento da palavra de Deus. E quando você passa tempo, então, está dizendo, com a palavra de Deus, aprende a ter prazer na palavra de Deus. Acabou. E é aí que você vai crescer. Enquanto você está lendo a Bíblia e está aquele desconforto, é que tem uma carne na tua genética. O pecado está escrito lá nas tuas células. Por isso que Paulo diz, Romanos 8, né, 8, 6, mentalidade da carne, lá em, deixa eu pegar, para não ficar muito, 8, eu estou em Romanos 8, que eu vou até explicar daqui a pouco sobre oração língua para terminar em Romanos 8, o que fala, né? Então, está escrito Romanos 8, eu estou em 11. E se o Espírito daquele que restou Cristo... 11, Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que restou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que restou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse corpo mortal vai dar vida. Aqui não é uma coisa futura não, igreja, em si. Não é futuro que é, digo futuro quando morrer. Amém? É para agora. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Você viu? Então não vem falar que quando você está em Cristo, aceitou Jesus, teu Espírito nasce de novo. A tua carne fica pecaminosa. A responsabilidade nossa é mortificá-la. Amém? E através da comunhão com Deus, porque aqui é comunhão com Deus. Romanos 8, verso 6 começa explanando a comunhão. Né? Aqui fala de duas leis, da lei do espírito de vida e da lei do pecado e da morte. Então, é importante você entender aqui que a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus que vai mortificar a carne. Quer dizer que a carne ela está lá, atuando, conforme diz Gálatas. A carne quer e o Espírito quer, né? Devemos andar no Espírito, então, que é estar dominando a carne. Amém? Para chegar lá tem um crescimento espiritual. Amém, igreja? Que Romanos 8 em si mostra todo esse crescimento espiritual, que não vou discorrer sobre, explicar esse assunto hoje. O crescimento espiritual em Romanos 8. Mas eu vou esclarecer algo sobre a oração em nível de Romanos 8. Amém? Então, amados, vocês entenderam então que você deve, então, meditar na palavra de Deus, que você deve primeiramente orar em língua, deve meditar também na palavra de Deus e deve também interceder. Amém?
E deve pedir para você também, intercessão e tal. A oração em língua é uma oração perfeita, né? Se eu oro em língua agradecendo o alimento, diz o próprio Coríntios 14 lá, né? Quando eu estou diante, o 14:16 diz, se eu estiver agradecendo, perdoe-me, no 17, Romanos, 1 Coríntios 14:17, então, lá diz que, até na parte grega, se eu estou orando em língua sobre o alimento, estou fazendo uma oração perfeita, né, sobre aquela situação. Mas a pessoa que está perto de mim não pode entender, então você não vai orar assim, né, perto dos outros. Está dizendo o poder da oração em língua, uma oração perfeita, gente. Só que ela não pode ser tirada da tua responsabilidade da oração com entendimento. Só isso. É o que o texto está falando. Amém? Você deve orar, interceder. E às vezes teus problemas podem diminuir muito assim. Amém? Tuas dificuldades da vida, o propósito de Deus, a igreja, as coisas, né, não aconteceram na sua vida porque você não intercede. É como se Deus estivesse falando a você, ô meu filho, se tivesse mais crescimento espiritual, até orando em língua, se você tivesse no nível 5 eu ia te falar. Mas você nem está no nível 1 porque você não lê a Bíblia. Eu ia te falar, e Deus está falando lá do céu, meu filho, o Espírito Santo aqui, traduzindo, né, tentando trazer para você, e querendo até uma vontade, uns pensamentos, lê a Bíblia, né? Lê a Bíblia, ou interceda e você não tá, fica orando em língua, orando em língua, orando em língua, orando em língua. E aí a leitura da Bíblia vai te levar para aquilo que Deus quer, que é a intercessão. Ele quer te dar a revelação da intercessão para você. O céu está dizendo, se você interceder, essa bomba atômica espiritual que está dentro de você, você ia jogar lá no campo do capeta. Ia destruir o inimigo que está oprimindo teu caminho e tua vida. Não, gente, oração em língua não substitui intercessão. Não substitui confissão. Não substitui meditação na palavra de Deus. Não substitui o jejum. Amém? E etc, etc. Vamos separar, vamos ser responsáveis. Amém? Por favor. Em nome de Jesus Cristo. E a última argumento, né, verdadeiro, né, o último pensamento, né, a ideia de Deus, a ideia é tremenda. A ideia do diabo, ela mata muita gente, a ideia de Deus dá vida para muita gente. Então, essa ideia de Deus aqui, esse pensamento de Deus, por isso você tem que ser um pensador. Aqui novamente, eu desafiando os teólogos, né, porque é um absurdo esses teólogos de hoje. P.C. Nelson falava 50 idiomas, né? Foi um dos maiores teólogos do mundo, né? E dominava, era uma das maiores autoridades do grego e do hebraico, tanto que lia todo dia a Bíblia em grego e hebraico. Nem só por isso acreditava que Deus até curava. Não cria que Deus curava, não cria na oração em língua, até criticava esse assunto, e quando ele lia na Bíblia, ele pulava os assuntos. Tinha essas ideias, esse pensamento errado. P.C. Nelson foi um grande, P.C. Nelson, foi um grande teólogo, batistas, falando muitas línguas. 50 idiomas, mano, é muito intelecto para um homem só, né? Uma das maiores autoridades do mundo, né, teológico. Se não dizer, é a maior autoridade já existente, né? E aí, viveu no século passado, a gente, vamos entender um pouco sobre uma explicação que ele faz depois que ele vai perder a vida, ele está entre a vida e a morte, perdendo, ou ele perdia a perna ou perdia a vida, ficou entre a vida e a morte, ficar sem uma perna. Ele então se humilha para Deus e a verdade de Deus vem na mente dele, né, sobre cura. E ele conseguiu então uma pessoa para ungir ele com óleo, orar por ele e foi curado. E desde então ele virou um dos maiores defensores do cristão da época pentecostal e sobre oração em línguas, explicando, explanando de maneira correta para as pessoas, né? Que as pessoas seguiam muito de maneira errada a oração em língua. Então, quando eu ler esse texto aqui, eu vou já falar como diz o original, né? Então, Romanos 8, né, 26, o que muita gente faz, perdoa dizer, pastores fazem cagada nesse versículo, é demais. Perdoa minhas palavras de baixo escalão, gente, mas eu não aguento. É muita cagada de entendimento. Chega a ser nojento um pastor fazer uma coisa dessa para os membros. Chega a ser ridículo. Gente, chega a ser ridículo, né? Romanos 8, 26, última parte, já estou encerrando aí, eu sei que está cansado me ouvindo aí, né? Se é que não parou, já não sei, né? Mas alguém vai ouvir. Deus colocou no meu coração fazer esse programa
E eu estou fazendo. Vamos lá. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, e aqui que está o negócio errado de hoje. As pessoas têm uma... Certa vez um pregador chegou para mim e falou assim, está escrito na Bíblia aqui, tal que está escrito aqui, ó. Eu expulsei demônio, curei doente, não sei o quê, fiz um monte de milagre. E Jesus falou para ele o quê? Apartai-vos de mim, homens que praticais iniquidade, não te conheço, tal. Aí eu olhei para ele, o que quer dizer isso? Então, vocês que pregam cura, essas coisas, milagres, olha aqui o que espera para vocês. Eu falei, irmão, isso daí a cruz tem dois lados, os mandamentos e as promessas, eu falei para ele. E esse texto também tem dois lados de interpretação. Se os que fizeram milagres e cometeram voluntariamente pecado, quer dizer o texto original, imagina que não faz nada, né? Então, cuidado, hein? É a mesma coisa eu digo para vocês, gente. As pessoas, né? Eles vêm. Tem duas interpretações lá. Se o texto está mostrando que os que fizeram se lascaram porque foram irresponsáveis, imagina quem nem acredita. Puxa, falei para ele firme. Eu digo para vocês que estão me ouvindo isso. Mas eu quero dizer isso. Esse texto é parecido. Por quê? Porque as pessoas vêm interpretando só de um lado. E aí que está o errado. E aí ele não vê a verdade. Abra tua mente, então, seja um pensador. Eles pregam assim, que o Espírito Santo intercede por nós. Como se fosse uma única pessoa intercedendo. Deus, a terceira pessoa da Trindade, né? A terceira pessoa intercedendo. Eu digo Trindade porque a sociedade fala Trindade, o ser humano é acostumado a Trindade. Eu não chamo de Trindade, né? Eu chamo Pai, Filho e Espírito Santo, os três deuses. Então, aí, veja só. A terceira pessoa, né? O terceiro Deus, Espírito Santo, que é Deus, intercedendo por nós, e a nossa vida é uma bagunça. Puxa, tá mal esse intercessor, hein, meu? Se for levar, gente pregando bonito, gente, o Espírito Santo fica intercedendo por você, aleluia! O pessoal, glória a Deus! Que babaquice, cara. Interpretação errada. Se Deus intercedesse dessa forma que eles pregam, o cristão, a vida do cristão era perfeita. Então Deus está errando. Não, o texto mostra, era o que PC Nelson estava falando para os crentes. O texto mostra que tem algo a mais aí. Chega a principal intercessão do Espírito, os crentes olham. Só que eles vão ver algo. O que faz ele interceder? Você sabia? Ele não intercede pelas pessoas assim não, gente. Tem que fazer algo para interceder. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Fala comigo, ajuda. Agora, se você está em duas pessoas, onde você estiver, uma cadeira, um banco ou um sofá, para um pouquinho aí, vai lá pegar uma cadeira, um banco, um sofá, ou vai próximo a ele. Você vai entender. Pede para uma pessoa, ou você estiver sozinho, você pega de um lado. Você pega de um lado e levanta o banco de um lado, ou a cadeira, ou o sofá de um lado, ou a mesma mesa. E se a pessoa está com você aí, se não tiver, imagina outra pessoa aí te pegando. Agora, se ela não tiver, se ela tiver, pede para ela pegar agora. Ela pegou, levantou isso. Essa pessoa é o Espírito Santo. A palavra grega pega com. Ou seja, não é isolado. Ele vai nos ajudar se você começar a orar. Se você pega de um lado, eu vou te explicar para você que é oração em língua aqui. Se você pega de um lado, ele pega do outro. Se você não pega, ele não pega. Graças a Deus que tem essa explicação. Meu Deus do céu, gente. Já pensou? Eu mesmo seria o primeiro, na época que eu li isso daí, o pastor me explicou isso, eu fiquei revoltado. Falei, tem algo a mais aí, não pode. Eu tinha 17, 18 anos. Eu fiquei revoltado, pô, 17 anos. Fiquei revoltado. Por que revoltado, irmão? Gente, porque, pô, a vida que as pessoas levam,
A vida que os cristãos levam, fracasso, infelizmente, destruição, todo problema, dificuldade, pecado, tanto sofrimento. E por que que se Deus intercede pelo crente, por que que está essa desgraça? Na minha época, hein, gente? Na minha época, eu estou com 42 anos hoje. Então, na minha época como me converti, logo que segui, me converti a 16 e tal, na minha época de cristão novinho, eu fiquei revoltado. Porque eu não podia acreditar que Deus era dessa forma. Naquele momento, naquele dia, eu fiquei frustrado. E eu vi assim, o evangelho não funciona. É tudo mentira a Bíblia. Eu fiquei assim, gente, porque eu pensei, mas não pensei o suficiente. Só que eu pensei, não, tem muitas coisas que pastores pregaram para me ensinar, eu vi depois que estava errado. Eu vou jejuar e orar. E aí, jejuei e orei. Eles escondem isso. São mentirosos muitos pastores e teólogos. Eles sabem disso, gente. Eles só não acreditam no Espírito Santo. Não acredito que o Deus Espírito Santo, vou estar mostrando depois para vocês um assunto só sobre a comunhão de amizade com o Espírito Santo. Um dia eu vou pregar para vocês. Vou mostrar lá um versículo na Bíblia único, que mostra a pessoa do Espírito Santo, que ele é o único que pode revelar o Pai e revelar Jesus Cristo como ele é. Pois, como diz o caipira, nós chega lá. Mas veja só, gente, a importância, como é importante você entender a Bíblia. Você viu como os pastores destroem a fé das pessoas? O mau pastor? O mau pastor? E aí, pastor, quantas vidas você não destruiu? A minha mesmo. Eu era adolescente, eu queria tanto me integrar para orar, para crescer em Deus. Meu pastor falou, você precisa orar. Você não precisa buscar Deus dessa maneira, você tem que ser o que Deus quer. Aquilo me desanimou tanto. Então, eu continuei sendo garoto de programa, continuei transando com homens, com mulheres, vivendo uma vida totalmente na desgraça. Porque eu tinha encontrado, fui no seminário de um pastor diferente, pregou diferente. E aí o meu pastor da minha igreja que frequentava, veio ensinando errado. Me desanimou. Então, quantas vidas, pastor, vocês não desanimam na fé dando conselho errado? Dando conselho científico, dando conselho, colocando a ciência acima de Deus. Ah, busca um psicólogo lá, em vez de buscar Isaías 50. Não que não é importante psicólogo, é importante para o mundo, é importante para as pessoas que estão no mundo, mas para o cristão não. O cristão tem Cristo. Se Cristo não pode curar a mente de um cristão, se Cristo não pode curar o corpo de um cristão, aí é um problema, é outra situação. Não digo para os cristãos que têm a vida voluntária comendo errado. Isso é buscar medicina mesmo, porque passou do ponto da glutonaria. A Bíblia fala que glutonaria é comer errado, forma errada. A palavra grega mesmo, glutonaria é comer errado. E hoje nenhum tinha alimento ruim. Hoje o cristão é viciado na pior droga que tem, que é mais viciante que a cocaína, que é o açúcar. E vive mergulhado no açúcar. Açúcar, açúcar, açúcar. E eles devem buscar médico mesmo, né? Porque se ele crescer em Deus na palavra, a primeira coisa que o Espírito Santo vai falar, para com o açúcar. Senão você vai morrer. Porque você está tentando o céu, está caminhando para o lado errado. Primeira coisa, você tem que cuidar do templo do Espírito. Se sexo com uma mulher prostituta eu reprovo, ele vai falar para você, provavelmente falar isso. Eu reprovo porque faz mal para o teu templo, para o teu corpo. Imagina, para o meu templo, o templo de Deus, para o teu corpo, que é o meu templo, imagina você comer açúcar, que é pior do que tudo isso. É o que mais mata a gente hoje no mundo, gente. O diabo colocou na terra dessa forma moderna hoje para enganar o mundo. Mas outro dia eu vou estar explicando dentro da Bíblia sobre o assunto. Dentro da Bíblia. Mas, vamos lá. Vamos entender, né? Da mesma forma, o Espírito pega com em nossa fraqueza. Fraqueza aqui no grego significa doença, sofrimento, né? Dor, angústia, medo e pecado. A palavra grega. Então, até o pecado, a fraqueza do pecado. Pois não sabemos como orar, viu? Você não sabe como orar. Pedir. Por isso que eu digo, intercessão não é uma oração por você.
Oração pelo reino de Deus, é diferente. Aqui é um pedido pessoal. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aí que vem. Ele pega com o primeiro, quando eu pego a cadeira de um lado, ele pega do outro. Amigo, ajuda aqui a levantar. Você levanta, aí ele levanta. Quando você começa a orar com essas palavras, ele nos ajuda. Com essas palavras, oração em línguas. Olha só, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, palavra grega, palavras, no grego, palavras articuladas que não podem ser compreendidas, expressas, são articuladas, faladas, não é gemido. Não é isso não, gente. São palavras articuladas, como diz no grego, que significa palavras compreensíveis. Até P.C. Nelson, que era a maior autoridade de grego da época dele, ele disse, a maior autoridade na época dele, segundo em hebraico da época. E aí ele dizia desta forma, gente, palavras articuladas aqui, são palavras pronunciadas, faladas, coisa parecida, mas que não podia ser o quê? Claro, é línguas. Amém? Que não podia ser de forma nenhuma entendidas. Amém? Então, quando você está com um problema e você ora em língua, começa a orar em língua, está com problema no pecado, está com problema na vida pessoal, o Espírito Santo ele tem tanta compaixão de você, tá entendendo? Que essas palavras, elas fluem, gemidos inexprimíveis, palavras articuladas que não podem ser compreendidas. Ou seja, mesmo é a oração em línguas. Amém? Então, não vem falar outra coisa não, gente. Não vem pensar, dizer que a oração em língua não é importante. Ela é tão importante que ela não só está em Romanos 8, que ela está em várias cartas. Ela é tão importante que tem para discorrer um assunto inteiro de um capítulo. Tão importante que ela é. Está entendendo? Tão importante. Então, o apóstolo Paulo dizia, o que ele dizia sobre oração em língua na Coríntios 14? Eu oro em língua mais todos vocês. Não era tão importante, era tão mal orar em língua que ele orava mais todo mundo, gente. Ele afirmava, chegava a ser quase um pecado. Como que ele sabia que ele orava mais todo mundo? Tá entendendo? Tinha que orar muito para afirmar isso, mas orar hora após hora, anos após anos. Então, é importante você entender sobre oração em língua. Então, o apóstolo Paulo, ele dizia que ele orava mais de todo mundo. Aqui na carta. Mais de todo mundo. Então ela é importante, gente. Amém? Ela é importante. Então lá no... Eu vou mostrar para vocês, senão vocês vão ficar... É que eu falo assim para deixar um suspense, você ficar estudando depois, não é? Mas eu vou tirar suspense. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. 14:18. Gente, é importante, gente, orar em línguas. Amém? Então hoje eu expliquei para vocês sobre a importância da oração em línguas. Né? Então vai estar assim, né? Escrito a importância da oração em língua. Né? O pastor lá da minha igreja vai colocar dessa forma. Eu sou um simples membro, né? Um irmão que penso. Mas ele vai colocar lá a importância da oração em língua. Mas então, amados, fica com a paz de Deus e com o resumo do Evangelho. Amém? Um abraço em nome de Jesus Cristo. Olá, paz a todos. Sou o pastor Márcio Aranda, da Igreja Cristo é Resposta para as Nações, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Eu vim compartilhar, dando continuidade à mensagem do evangelista pensador. Vim aqui compartilhar com você o Evangelho, o resumo do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é
você precisa entender da seguinte forma. Deus criou o ser humano milhares de anos atrás para ter comunhão com o ser humano. Deus criou o homem, Adão, criou Eva, preparou um jardim para eles, preparou tudo para eles, para estabelecer comunhão com o ser humano. Mas entrou um outro personagem, né? Entrou Satanás, a serpente, que enganou Adão, enganou Eva, deu a eles a oportunidade de cometerem autotraição, e eles cometeram. E quando eles aceitaram a ideia de Satanás, a orientação de Satanás, o governo de Satanás, entrou na humanidade tudo aquilo que é consequência, que é maldição do pecado. Entrou a doença, entrou as enfermidades da alma, entrou os medos, os problemas emocionais. O ser humano se tornou maldito no seu espírito porque se afastou de Deus. Então, tudo que promove, tudo que traz dano ao seu ser é uma maldição. A enfermidade, a saúde, não foram criação de Deus. Foi uma consequência da queda do homem. E é uma maldição no corpo do ser humano. Os problemas emocionais, os problemas de caráter, os problemas de corrupção humana são maldições. É a maldição na alma do ser humano. A maldição do espírito é o homem estar afastado de Deus. E por isso ser condenado ao inferno. Nunca foi vontade de Deus nada disso. Nunca foi vontade de Deus nem mesmo o inferno. Deus não criou o inferno para o ser humano. Criou para o diabo, seus anjos. Mas o ser humano acabou que herdou essa herança maldita. Porque o homem desobedeceu a Deus. Mas Deus proveu uma salvação. Deus tinha um plano B. E o plano B de Deus veio por meio de Jesus Cristo. Durante milhares de anos Deus estabeleceu o seu povo. Deus levantou profetas, levantou reis, levantou homens, mulheres sábios, homens e mulheres, né, sábios, profetas que declararam a vontade de Deus. Mas na plenitude dos tempos, como diz a palavra, Deus enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo abandonou a posição de ser Deus, se esvaziou, veio, nasceu do ventre da Virgem Maria, viveu como um homem, viveu como uma criança comum, viveu como um homem comum, pregou o reino de Deus, estabeleceu o reino de Deus, revelou a lei de Deus, revelou a vontade de Deus, revelou o caminho para o ser humano se voltar para Deus, manifestou o poder de Deus. Jesus, quando andou na terra, a Bíblia fala que ele sofreu tudo que um ser humano sofre na sua alma, tudo que o ser humano passa de adversidade, Jesus passou para compreender o ser humano. E o que aconteceu? Depois disso, Jesus se entregou para morrer pelos pecados do ser humano. Jesus corria o risco de perder a salvação dele, mas ele não pecou, porque ele se manteve na comunhão com Deus. E Jesus se entregou pelo seu pecado, para te livrar da maldição. E ele se entregou na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Jesus Cristo está vivo hoje. Gálatas 3, verso 13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição que entrou no mundo foi levada, a consequência foi levada sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito de Jesus Cristo. Ele pagou esse preço para que você seja livre. Então, eu aproveito esse momento e te convido a crer nessa provisão de Deus, a acreditar na salvação de Jesus, a acreditar na solução real e verdadeira de Deus, na provisão de salvação. Se você crê em Jesus, você recebe a salvação e você tem a oportunidade de ser livre de toda maldição, seja no seu corpo, seja na sua alma, seja no seu espírito. E eu te convido a entender essa salvação e trazer para o seu coração. E você pode dizer: o que eu preciso para isso? Você só precisa acreditar no que foi dito. Você
Você só precisa acreditar no que Deus já fez por você. Você não precisa fazer nada. Ore comigo agora. Ore, concorde com a minha oração. Deus, eu apresento essa pessoa que escolhe acreditar no Evangelho. Então, em nome de Jesus, eu recebe ela nos teus atos, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida. Promove a salvação para essa alma, para essa pessoa. E que ela venha herdar todas as promessas de que o Senhor levou na cruz as maldições. Que tudo aquilo que o homem perdeu na comunhão contigo foi restaurada por meio da fé em Jesus Cristo. Ajuda ela a entender que Cristo a libertou da maldição da lei. Se ela tiver algum tipo de enfermidade, por meio desta palavra eu declaro cura. Pelo poder da ressurreição eu declaro cura. Em nome de Jesus. Todo problema na alma, todo tipo de falta de paz, eu declaro cura sobre essa pessoa na alma dela, em nome de Jesus. E a partir de agora eu declaro ela conectada com o Senhor, salva, com o Espírito nascido de novo, em nome de Jesus Cristo. Receba a salvação, receba a cura, seja bem-vindo ao reino de Deus. Deus te abençoe grandemente.